Paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia especial que o Senhor nos dá. Queremos agradecer a Deus, porque poderoso é, infinitamente bom em todo o tempo. E nós queremos nos lembrar, talvez você já tenha vivido alguns momentos como esses que eu vou citar. Talvez você tenha tido um amigo, uma amiga, que você fez o bem, ela te retribuiu com o mal. Você fez o bem, retribuiu com o mal. Muitas vezes, a ponto de você dizer assim, vou recuar, não quero mais o quê? Conviver com essa pessoa, porque me fere durante todo o tempo. Talvez o que você tenha tido oportunidade de vivenciar isso. Mas eu quero te dizer que nós vamos aprender com o Senhor como lidar com essa situação. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo de número 26, onde nós vamos ler a história de Davi. Ele tinha sido ungido por volta de 14 anos de idade para ser rei. E ele se deparou com Golias. Ele venceu Golias e ele foi para dentro do palácio. E lá ele não pagaria mais impostos, ele se casaria com a filha do rei Saul e ele se tornou o comandante do exército de Saul. Pois bem, o que aconteceu? Ele se destacou enquanto que comandante e o povo aclamava Davi pelas conquistas que ele fazia. E eram conquistas tremendas que ele realizava. E o que aconteceu? Saul se sentiu enciumado. Ele se sentiu enciumado. E nós vamos ver que isso traz consequências sérias. O ciúme, ele provoca ira, amados. Provoca ira. E nós vamos ver o que? O resultado disso foi perseguição. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 26, nós vamos encontrar uma situação em que o rei Saul tinha dado Mical, que era a esposa de Davi, para outro homem. E ele se tornou um ferrenho perseguidor de Davi. E nesse instante aqui nós vamos ver que uma situação como essa, e que nós precisamos aprender a lidar com esses desagravos dos nossos relacionamentos, aprendemos com Davi. Diz assim a palavra de Deus, 26:1. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não está Davi escondida no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimom? Pelo que Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens, escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zif. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom, junto ao caminho, mas Davi ficou no deserto. Vendo Davi que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias e soube que Saul tinha chegado. Levantou-se Davi e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinham deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Assim vieram Davi e Abisai de noite ao povo, e Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Não o ferirei segunda vez. Mas Davi disse a Abisai: nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi:
tão certo como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Mas o Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos. Assim tomou Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem o acordasse. Estavam todos dormindo, porque lhes havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Senhor. Versículo 17. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é essa a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Certamente procedi como um louco e errei grandissimamente. Respondeu Davi: eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então disse Saul a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, grandes coisas farás, e certamente prevalecerás. Então Davi se foi o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Fecha os teus olhos, querido e Pai poderoso Deus. Deus de glória, que nos ensina através da sua palavra perfeita e digna. Deus que fala conosco, Senhor Deus, através dos grandes homens de Deus que viveram sobre a face da terra, mas que nos fala através do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente e o Senhor fala conosco nessa noite. Abundante seja a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor trate conosco, que as cadeias sejam quebradas, Senhor Deus, das nossas vidas em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê um entendimento perfeito daquilo que o Senhor quer realizar e fazer dentro de cada um de nós. Que ninguém saia daqui, Senhor Deus, da mesma forma, mas que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar falando hoje sobre mudando o juízo de Deus. Como assim? Nós vamos ver que aqui Davi viveu uma situação e era pela segunda vez que isso acontecia. Porque ele tinha tido uma oportunidade anterior, quando o rei Saul também estava numa caverna, ele cortou uma parte das vestes de Saul e não o matou. O que nós aprendemos com Davi? Nós aprendemos muita coisa com ele. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que? Que quando nós julgamos alguém, nós nos tornamos réus do próprio Deus. E isso é alguma coisa séria. Então, quando nós vemos que estamos diante de uma situação, e talvez você enfrente isso no seu trabalho, talvez você enfrente isso nos seus relacionamentos, talvez você enfrente isso na sua vida familiar, de alguém que está sempre o quê? Realmente se indispondo contra você e te ferindo em todas as áreas. E muitas vezes você olha para aquela pessoa e fala assim: não vale a pena. Essa pessoa não vai mudar. É aquele improvável de Deus. É aquele absolutamente improvável de Deus. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que quando nós pensamos dessa forma, quando nós achamos que Deus não é capaz de mudar alguém, nós estamos passando um recado para Deus, que nós, o que realmente não podemos
ser mudados por Deus. Deus entende da mesma forma, como se nós o quê? Não pudéssemos ser mudados. Vamos ver o que o Jesus nos ensina e nós voltaremos para esse texto. Nós vamos ver aqui que no livro de Mateus capítulo 7, nós encontramos um texto extremamente precioso acerca disso. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus começa a dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados. E é muito cômodo para nós apontarmos o dedo, olharmos para uma pessoa e acharmos que sabemos o que ela pensa. Será que com Davi não aconteceu isso também? Será que Davi não deu chances e chances para Saul? Deu. Mas ele confiava que Deus podia fazer alguma coisa. E é interessante que no final do texto, ele falou, assim como tu achastes graça diante dos meus olhos, que eu acho graça diante dos olhos do Senhor. Aqui a palavra do Senhor continua nos dizendo, Jesus dizendo, pois com o juízo com que julgardes, serei julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas nos ciscos que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trava que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pois bem, aqui que o Senhor está nos dizendo, e que Davi sabia esse princípio, amados. Davi sabia esse princípio de Deus. E quando nós falamos que nós julgamos alguém, é porque nós achamos que entendemos o que ela pensa. Estamos certos? Nem sempre. Algumas vezes podemos estar certos, até em parte. Outras vezes, o que? Nós podemos estar absolutamente enganados. E uma das coisas que nós sempre falamos quando procedemos com libertação é entender o quê? Que realmente nós vamos observar que muitas vezes as atitudes das pessoas podem ser promovidas por uma influência demoníaca, né? Outras vezes o quê? Por ela mesma, pelas suas emoções. Mas Davi estava perguntando aqui para Saul, se é Deus mesmo quem te levantou contra mim, tudo bem. Davi chegou a dizer isso para o rei Saul. Se é o próprio Deus que te levantou para me perseguir, tudo bem. Mas, do contrário, se é de você mesmo, deixa-me. E nós vamos ver o que? Que Davi não se deteve nos seus sentimentos. E aqui está alguma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que não é porque o outro nos fez mal que realmente é essa a intenção do coração. Eu pergunto para você, talvez você já tenha vivenciado essa situação, eu já vivenciei. Por exemplo, estamos andando na rua e de repente eu caio. Eu me sinto totalmente constrangida por cair, mas de repente me dá um acesso de riso. Um acesso de riso. Eu pergunto para você, a expressão, a minha atitude de riso, é o que está no meu coração? Não. No meu coração há constrangimento, mas o que? A minha atitude foi de riso. Quem olhar de fora pode interpretar completamente errada essa situação. A mesma coisa, quantas vezes você já decidiu, não, eu não vou mais fazer isso. Eu decido que eu não vou mais fazer isso. Essa é a tua decisão do seu coração. E de repente você se pega fazendo aquilo de novo.
Eu pergunto, a tua atitude expressou o que estava no seu coração? Não. Não. Sabe por quê? Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. E todos nós podemos nos enganar com relação uns aos outros. E verdadeiramente, nós vamos ver o que a palavra do Senhor continua dizendo aqui, Jesus dizendo. É interessante porque quando distribuíram os capítulos e os versículos, colocaram alguns títulos nisso. Mas se nós observarmos a Bíblia no original, isso aqui tem continuidade. Nós vamos ver o versículo seguinte dizendo assim: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Esse texto há muito tempo eu medito sobre ele. Já tive diversas maneiras que o Espírito Santo de Deus me mostrou isso aqui. Através de palavras que nós lançamos e que muitas vezes pessoas que nos escutam não estão amadurecidas para aquilo e realmente jogam palavras contra a nossa vida posteriormente. Pérolas aos porcos. Mas se nós olharmos dentro desse contexto, amados, nós vamos ver algo diferente. Lá em Provérbios, no capítulo de número 9, diz assim, algo muito interessante: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Senhor está querendo nos mostrar nessa noite? Que muitas vezes nós chegamos diante daquela pessoa que nos feriu e tentamos conversar: olha, você me feriu, você fez isso, e realmente o quê? A pessoa até se arrepende. Nós vemos que aqui no caso Saul também se arrependeu. Saul se arrependeu, mas mudou o coração dele? Não. O coração de Saul não mudou. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós tentamos dialogar, tentamos mudar a situação através do diálogo, né? E nós vemos o quê? Que não adianta. Então muitas vezes a gente prefere o quê? Recuar. Não, eu vou deixar de conviver com essa pessoa, vou me afastar dela, porque eu não consigo realmente ter o quê? Uma boa condição de diálogo. Ela só me fere. Eu pergunto, é isso que o Senhor espera de nós? Não. Não é isso. Amados, o improvável. Se você pegar, lembra do bandido da luz vermelha? Nós temos o quê? Ele se converteu. Ele se converteu. E era um homem terrível, era absolutamente o improvável. Mas ele se converteu. Sabe por quê, amados? Ninguém sabia o que tinha no coração daquele homem. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Assim aqui, amados, nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. A palavra do Senhor diz assim, então cuidado. Cuidado para não repreender. Cuidado para não insistir em falar, em dialogar com aquela pessoa que está te ferindo. O Senhor disse, afasta. O Senhor pode até estar dizendo, você não precisa conviver com ela. Mas a tua reação, o teu interior, não deve responder a isso. O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando, amados, que nós precisamos entrar por uma outra via. E o Senhor continua nos dizendo qual é essa via. Nós vamos ver o quê? Que a pessoa pode estar até errada. Mas quando você diz para outra pessoa está errado, você está dizendo o quê? Que você está certo. Ok? E nós, quando afirmamos que nós estamos certos, nós estamos sendo o quê? Orgulhosos, prepotentes, e nós estamos o quê? Realmente achando que podemos estender os dedos, que podemos o quê? Julgar os fatos, quando na realidade não nos compete.
Aí você vai dizer, onde você quer chegar? Eu quero te dizer que Deus está preocupado em lidar com os nossos sentimentos e com as nossas reações em relação ao nosso próximo. É nisso que Deus está lidando. E é isso que Davi aprendeu. Davi aprendeu completamente isso, amados. Sabe por quê? Antes da glória, antes do aplauso, tá? Davi passou por grandes dificuldades. Ele precisava passar pelas dificuldades para poder sustentar o aplauso. Quando ele foi eleito rei, quando ele subiu e foi ungido rei, ele foi um grande rei e um grande conquistador. E nós vemos, amados, que, portanto, antes dos aplausos, Deus nos permite humilhações para tratar com o nosso caráter, com as nossas reações. E o que o Senhor está querendo nos dizer hoje? Eu quero mudar a tua reação em relação àquele que te fere. Às vezes, amados, a gente pode dizer assim, não, foi o diabo que colocou essa pessoa na minha vida, foi o diabo que colocou essa circunstância na minha vida, mas eu quero te dizer, se o comando da tua vida é o Senhor permitiu aquela pessoa para tratar com o teu caráter, com o meu caráter. E o Senhor Jesus continua dizendo. É interessante porque de repente ele muda aqui nesse capítulo. Aparentemente, se você olhar, você vai dizer, nossa, Jesus mudou de assunto. Ele começou com o julgamento, depois falou de pérolas aos porcos, e em seguida ele vem pedir e dar-se-vos-á. Oração, amados. Isso tem uma continuidade. Isso tem uma continuidade. O que Jesus nos ensina? Nós podemos, amados, nos afastar daquela pessoa. O Senhor não quer que nós tenhamos que ficar vivendo essa situação. Não. Mas o Senhor quer que nós tenhamos outro sentimento em relação a ela. Porque se nós a abençoarmos, nós estamos dando possibilidade do Espírito Santo de Deus agir sobre aquela pessoa que é absolutamente improvável. E o que acontece? Nós mudamos o juízo de Deus sobre nós também. Porque se eu julgo, da mesma maneira eu sou julgada por Deus. Mas o Senhor entra nos méritos da oração aqui. Então o Senhor diz assim, pedi, buscai, orai. E o Senhor continua dizendo assim, realmente, nós somos maus. E é isso que o Senhor está fazendo a correlação o quê? Com o nosso julgamento. Nós somos maus. Já pensou se Deus nos julgasse por toda a nossa maldade? No entanto, o Senhor nos perdoou. E é esse coração que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Um coração perdoador. E aqui é muito interessante porque a palavra de Deus diz assim, na continuidade. Portanto, tudo o que quereis vós, que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Davi conhecia a lei, Davi conhecia os profetas, e Davi cria na palavra de Deus. E se nós nos lembrarmos quando ele foi realmente o que? Logo depois de ser ungido, ou antes de ser ungido, melhor dizendo, o Senhor disse que ele era segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele queria as coisas do alto. Ele queria fazer aquilo para os outros que realmente ele gostaria que fizessem a ele. E ele se dedicava a isso. Ele aprendeu um princípio de Deus, de mudar o juízo sobre ele, através das reações que ele tinha com o seu próximo. E ele aprendeu isso com uma das pessoas que lhe era caras. Saul era seu sogro. Saul era um rei. E no entanto, o que? Ele aprendeu a se humilhar diante do rei. Ele aprendeu a não se vingar diante do rei. Ele aprendeu o que? A honrar o rei, apesar dele ser um rei que o perseguia.
Muitas vezes, diante do trabalho, eu me lembro de uma ocasião. Em que, profissionalmente, foi me pedido que eu fizesse um projeto de campanhas de prevenção permanente. E eu levei 4 meses fazendo aquele projeto. 4 meses, fiz todo um plano de trabalho, fiz todo um levantamento bibliográfico, envolvia diversas áreas esse projeto, entre elas o de campanha de prevenção de câncer, de cárie, de outros tipos de doença periodontal, etc. Envolvia diversas áreas. Levei 4 meses fazendo isso. E eu me lembro que numa reunião, no dia que foi determinado que eu apresentasse o projeto, eu apresentei o projeto. E assim que eu fiz, eu me lembro que aquele que presidia a reunião olhou para mim e disse assim: você está legislando por causa própria. Aquilo foi um impacto para o meu coração, porque realmente não era isso que eu tinha dentro de mim. Não foi por isso que eu me dediquei aquele tempo todo, envolvia diversas pessoas em diversas áreas. Casualmente, eu seria responsável por uma área. E realmente, naquela situação, eu me senti perfeitamente humilhada e mal interpretada. Muito mal interpretada. E eu me lembro que naquela circunstância, eu fechei aquele documento e disse: estou retirando esse projeto. Eu estou retirando esse projeto. Pode dar como anulado tudo que aqui foi escrito. 4 meses de trabalho intenso. E eu disse: pode retirar da pauta. Eu não apresento mais esse projeto. E eu me lembro que muitos dos outros professores que ali estavam viram que aquilo tinha sido realmente, aqueles que me acompanharam fazendo aquele projeto, com muito entusiasmo, que poderia trazer um benefício muito grande para a comunidade. Viram o quanto aquilo me constrangiu. Eu acabei de retirar o projeto, pedi licença e saí. Falei: me dá licença um momento. Saí, eu confesso para vocês que eu fui no banheiro e eu chorei. Eu chorei uns 10 minutos. Pedi que o Senhor me recompusesse. E eu me apresentei de novo na reunião, para continuar essa reunião. E eu vejo, amados, que Deus permitiu aquela circunstância. E eu lembro que eu cheguei em casa, ainda chorei um pouco, mas eu decidi abençoar aquele homem. No meu coração eu decidi abençoar. Por quê? Temor ao Senhor. Uma autoridade. E eu sei que a autoridade nós temos que respeitar, abençoar e orar por ela. Essa mesma autoridade. Passaram-se anos. Nós estávamos numa situação muito difícil na faculdade. Uma situação muito difícil. E ele nos pediu. Cada um pode dar uma opinião acerca do que nós podemos fazer nessa circunstância. E nós estávamos, se não me engano, em 11 professores. Eu era a última, sentada mais próxima dele. Cada um foi falando o que achava, foi falando. Eu fui a última a falar. E ele perguntou para mim: o que você acha? Eu falei: eu não acho nada. Eu vou fazer, se você me permitir, o que eu sei fazer.
Ele me olhou e falou o quê? Eu falei, eu sei orar. E nós estamos aqui num grupo e eu gostaria de poder orar. Se você me permitir, nós vamos orar, que é o que eu sei fazer. E eu falei assim, e é muito importante a sua concordância como autoridade na minha oração. E eu me lembro que na ocasião ele falou, o que eu tenho que fazer para concordar? Eu falei, à medida que eu oro, se você puder dizer amém, isso, eu concordo, Senhor, faça isso durante a minha oração. E ele me disse, pode orar. E assim foi feito. Amados, alguns anos se passaram daquela situação de constrangimento, onde o Senhor sabia que aquilo em momento algum passou pelo meu coração, onde me julgaram por aquilo que realmente, aparentemente, foi entendido. Mas eu vejo que Deus deixou esse momento depois para mostrar o que realmente existia no meu coração. Mas é muito interessante que Jesus continua dizendo nesse texto. E esse texto é muito rico, eu te recomendo, leia Mateus 7 depois, dentro desse contexto, e você vai entender toda a razão por que Jesus fala, não julgueis, porque na mesma medida em que fordes julgardes, sereis julgados. E o Senhor continua dizendo, e Davi aprendeu isso, amados. Davi aprendeu principalmente com Saul, ele tinha que passar por aquela perseguição para adquirir maturidade. Sabe por que nós passamos por essa situação? Porque o Senhor permite sondar os nossos fundamentos. E Jesus continua dizendo, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho. Então nós vamos ver, amados, que a decisão de não julgarmos e de abençoarmos aquele que aparentemente nos feriu, é do nosso caráter, é do nosso entendimento, é do nosso andar com Deus. O Senhor diz, presta atenção, não julga porque a porta é estreita. Se você julgar, você vai ser julgado da mesma maneira. E depois a palavra de Deus continua dizendo assim, com relação ao quê? Aos frutos, nesse mesmo capítulo. O Senhor diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Frutos, amados, é caráter. Frutos é caráter. E como nos diz a palavra de Deus, não pode uma árvore boa produzir mau fruto, e uma árvore má produzir bom fruto. E Jesus continua dizendo, realmente, olha lá, e a palavra do Senhor diz assim, muitos dirão naqueles dias, Senhor, não expulsamos demônios, não falamos em outras línguas, não profetizamos em teu nome? E o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Tá? Então veja bem, qual a coerência disso, amados? Nós vamos ver que no final desse capítulo, o Senhor mostra isso. A palavra de Deus diz assim, que todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, será semelhante ao que? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Fundamento. O nosso fundamento não tem que ser as nossas emoções. O nosso fundamento tem que ser o temor de Deus. O nosso fundamento tem que ser a vontade de Deus para nós. Esse é o fundamento. E nós vamos ver o que é isso que Jesus estava ensinando para Davi lá atrás. Davi, qual o teu fundamento? Qual o teu fundamento, Davi? Nós vemos isso, vemos em Davi um adorador, vemos o temor do Senhor na vida de Davi e vemos ele praticando os princípios e o fundamento da lei e dos profetas e que também está presente
na graça. E que Jesus confirma aqui. Qual é o teu fundamento? Qual é o teu fundamento? Jesus nos pergunta nessa noite. E para finalizar, nós vamos ver o que aqui, realmente, em Tiago capítulo 4. Nós vamos ver algo extremamente importante, lembra? Antes dos aplausos, vem a humilhação. Antes do aplauso, vem a humilhação. E a palavra do Senhor em Tiago 4 nos fala de nós nos sujeitarmos a Deus. Esse é o princípio, esse é o fundamento. Porque se nós nos sujeitarmos a Deus, Deus vai trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Ele vai trabalhar no nosso caráter. Ele vai fazer com que nós entendamos os princípios de Deus. Amados, e se nós não tivermos o princípio de Deus nas nossas vidas, que sentido tem? Nós podemos ser luz? Podemos ser sal da terra? De jeito nenhum. Nós não podemos nem ser luz e nem ser sal da terra se nós não estivermos praticando os princípios de Deus. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, a vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Pois bem, um só legislador, um só juiz. A nós não compete, o Senhor não nos chamou para sermos juízes. Quem julga as nossas causas é o Senhor. E Davi foi absolutamente sábio, foi absolutamente bem presente nos princípios de Deus, quando ele disse a Saul: assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Amém? Então que nós possamos aprender com Davi. Aprendemos com Cristo Jesus. Aprendemos com Cristo Jesus aquilo que realmente o Senhor nos mostra acerca de julgarmos o outro. Que nós possamos buscar ao Senhor e entender esses princípios e esses fundamentos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse instante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, exaltar o teu santo nome. Te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra bendita, pelos teus princípios, pelos fundamentos da tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, identificar que o Senhor quer tratar, Senhor Deus, com o nosso caráter. Que o Senhor quer mudar a nossa mentalidade, Senhor Deus, para que não andemos na nossa própria mentalidade, mas que andemos, Senhor Deus, segundo os princípios da Tua Palavra e a Tua vontade. Muito obrigado, Pai querido, porque quando éramos pecadores e somos pecadores, o Senhor nos olhou e o Senhor nos perdoou, Senhor, de tudo aquilo que havíamos feito, Senhor Deus, de delitos, de pecados, e o Senhor nos perdoou. Assim, Pai, o Senhor nos ensina que devemos perdoar. Senhor Deus, talvez alguém olhasse para nós e dissesse: improvável também, improvável. Mas o Senhor olhou para nós e disse: provável, eu faço.
Assim, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa abrir, Senhor Deus, os corações e as mentes nesse dia, nessa noite, ó Pai querido, para que tenhamos entendimento da Tua vontade, dos Teus propósitos, em soldar os nossos corações, em que realmente pratiquemos a Tua palavra e andemos segundo os Teus princípios e a Tua vontade. Dá-nos um coração que teme ao Senhor, dá-nos um coração que busca a Tua presença, que clama pelo Teu nome e precisa de sabedoria nos seus relacionamentos. Querido Deus, em nome de Jesus, o Senhor não nos pede, Senhor Deus, para estarmos convivendo e nos aproximarmos daqueles que nos ferem, mas o Senhor pede que nós nos abençoemos, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, o Senhor muda o juízo sobre aquela pessoa e muda o juízo sobre as nossas vidas. E nós queremos te louvar e te agradecer por isso. Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.